O altar e o nome, por T. Austin Sparks. Escritura-chave, Gênesis 26, 25. E ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Introdução. Quantas vezes essas duas coisas, o altar e o nome, estão ligadas na Bíblia? Por exemplo, Gênesis 22, altar de Abraão e o nome Jeová Jirê. O Senhor, o provedor de suas próprias demandas, a satisfação de Deus no sacrifício. Êxodo 17, altar de Moisés e o nome Jeová Nissi. O Senhor triunfante em suas próprias guerras, a ajuda de Deus na guerra. Juízes 6, altar de Gideão e o nome Jeová Shalom. O Senhor, paz para sua própria glória e testemunho. Existem muitos outros casos. Com tudo o que foi dito acima e o resto são assumidos na cruz de Cristo e levados adiante no nome do Senhor. O fator inclusivo e transcendente é a honra do nome do Senhor e o centro dessa questão é a cruz. Tomamos o altar de Gideão e o nome. Há um tremendo trabalho a ser feito. É nada menos que o livramento do nome do Senhor de uma situação desesperadora e penosa com o seu povo. As pessoas do nome são a. À mercê de seus inimigos. Há um estado de fraqueza, derrota e impotência. B. Na nobreza, fome, medo, confusão e falta de coesão. C. Sem líderes que possam falar com autoridade e unificar o povo para a ascendência. Tudo isso bem na terra da promessa e da aliança. Cristo é espiritualmente tudo que aquela terra era tipicamente, e ainda assim muitas pessoas de seu nome, cristãos, estão em um estado que corresponde amplamente ao acima. 2. Gideão expõe a mente de Deus para fazer algo por amor de seu nome. Gideão é um excelente exemplo do tipo de instrumento que Deus usaria para honrar seu nome. O ponto focal de toda a história de Gideão é seu altar, Juízes 6, 24. Tudo se moveu para cima e depois para ele. O altar foi o clímax de uma batalha entre Gideão e o Senhor. A batalha com Midian e seus aliados teve que ser travada na alma de Gideão. Deus havia escolhido soberanamente um instrumento. A dificuldade com Gideão era a grandeza da tarefa, a fragilidade do instrumento. O problema da condição do povo. Deus estava realmente preocupado? Este era realmente o Senhor? Ele realmente queria esta libertação, visto que ele permitiu a condição? Deus poderia realmente ser confiável? Testes de lã não tinham nada a ver com provar o fato de Deus. Deus nunca se submete a tais testes. Eles tinham a ver com a escolha do instrumento por Deus. Moisés e Jeremias tiveram o mesmo problema e batalha. Não sei falar. Não sou eloquente, Moisés. Não sei falar, sou apenas uma criança, Jeremias. A resposta de Deus foi orvalho, não trovões e relâmpagos. Trovões e relâmpagos na Bíblia têm a ver com julgamento. Quantas vezes exigimos ou esperamos confirmação por meio de alguma demonstração poderosa e Deus respondeu como o orvalho. Estou indo em silêncio apesar de tudo. O Senhor derrotou Gideão e o subjugou. O altar, Jeová Shalom, o Senhor, paz, viu o terreno garantido para todos os outros pela paz através da conquista da própria alma de Gideão. A vitória ou derrota depende de nosso relacionamento com o Senhor em sujeição ou divergência. A fé de Gideão, veja Hebreus 11, foi o resultado de uma batalha de mentes. Pela fé, eles subjugaram reinos, porque eles, os instrumentos, foram os primeiros subjugados. O nome do Senhor deve ser honrado em nossos próprios corações antes que possa ser vindicado no campo de batalha externo.
O inimigo não deve ter terreno interior. 3. A recuperação e continuação do testemunho de Deus em seu nome. Enquanto Gideão, por um lado, apresenta a soberania absoluta de Deus, por outro lado, ele indica a base sobre a qual essa soberania funciona. 1. Gideão era um jovem. Nisso, ele incorporou um princípio espiritual, o grande fator e princípio da juventude espiritual. A lei da natureza é a reprodução, sempre nova. Deus, tendo criado uma vez, procede não por mais criações de cada espécie, mas por reprodução. Cada nova geração não pretende ser uma criação especial, mas a retomada dos valores do passado com frescor. O velho ou passado é mantido fresco por novas gerações. Isso tem dois lados. Nós, que somos de uma geração que passa, encontraremos nosso frescor e vida fazendo tudo para equipar os jovens. Se guardamos as coisas para nós mesmos, elas morrerão conosco, eles ficarão velhos. Esta é a lei e a bênção das famílias. Pessoas sem filhos envelhecem cedo demais. Uma marca que Deus pretende continuar está em dar aos jovens. Isso deve ser verdade tanto espiritualmente quanto naturalmente, e ainda mais. B. A nova geração deve suceder interior e espiritualmente à passagem. Uma lei rígida da Bíblia é a pena de morte por desonrar os pais. Repudie seus pais e você morrerá. Essa é a velha lei. Isso contém um princípio espiritual. A respeito da nova geração, não é criada uma nova humanidade, mas gerada uma nova expressão da humanidade original. Os valores do primeiro devem ser retomados, continuados, aumentados e receber uma nova vida. No espiritual, os anos não são necessariamente o critério. Vida espiritual é: você tem medida de acordo com a sua caminhada com Deus. 2. Gideão era um homem humilde. A humildade é uma marca da verdadeira maturidade. O orgulho costuma acompanhar a juventude e a inexperiência. A humildade deve vir com a idade. Um velho orgulhoso é uma vergonha. A humildade é a verdadeira espiritualidade. Com Gideão não havia orgulho de pessoa, família, realização ou ambição. Nenhuma superioridade espiritual. A casa de seu pai era evidentemente bastante distinta. Gideão levou 10 de seus servos. Juízes 6:27. Todos os seus irmãos se pareciam com os filhos de um rei. Juízes 8:18. No entanto, seu espírito era de mansidão muito real. A mansidão é um dos fatores mais poderosos com Deus. 3. Gideão era um homem trabalhador. Não havia muito o que pudesse ser feito, mas ele fez o que foi possível. Deus, silenciosamente e, a princípio, imperceptivelmente, levou em conta a diligência de Gideão. Gideão não sabia que, enquanto trabalhava escondido, estava sendo observado e estava produzindo um veredito de grande aprovação. 4. Gideão tinha uma grande preocupação com os outros. Sua atividade secreta era garantir pão para os outros, derrotar a obra destruidora e roubadora de comida do inimigo. Isso é algo que o Senhor leva em conta. 5. Gideão era um homem de alma angustiada com a condição do povo do Senhor. Esse pensamento e preocupação produziram um grito do coração. Por quê? 6:13. 6. Gideão destruiu a posição do inimigo na casa de seu pai. O inimigo não pode ser derrotado no campo se houver uma aliança privada de fundo com ele. 4. O fundamento da presença e poder de Deus. Alguns anos atrás, em um momento de dificuldade espiritual, encontrei as seguintes linhas em A Vida de Lilias Trotter, do norte da África. Tantas questões estão à frente sobre o trabalho, e um grande consolo veio esta manhã no capítulo 38 de Jó sobre o caminho da sabedoria e o seu lugar. Ele conta como Deus encontra o caminho para o vento, a água e o relâmpago, e veio com um poder abençoado mostrando quais são esses caminhos. O caminho do vento é o caminho do maior vazio.
O lugar da água é o lugar das profundezas mais baixas. E o caminho do relâmpago, como a ciência prova, está ao longo da linha da maior fraqueza. Se alguém faltar, existe a condição de Deus para o influxo de compreensão espiritual. A história de Gideão é a da força da fraqueza. A base é o nome e o zelo por ele, mas o caminho da glória do nome é o caminho da cruz. Isso é estabelecido preeminentemente em Filipenses 2, 9 a 10. O nome é a questão, a cruz é o caminho. Aqui vemos. 1. A cruz significa um ajuste de contas. Ele não contou. Paulo aqui lê o motivo da encarnação e da cruz. Outro procurou compreender o nome acima de todo nome. Não bastava ao Filho Divino sentar-se em igualdade com Deus no céu quando o nome foi usurpado na terra. O ciúme pelos direitos de Deus em seu nome pesou contra todos os outros interesses. Todo servo de Deus deve enfrentar isso e fazer uma avaliação, se ele é realmente um servo de Deus. Esta é a essência do serviço. Moisés não contou. Paulo disse, eu acho. Podemos fazer com que o trabalho cristão sirva aos nossos próprios interesses e honra. Ciúmes, rivalidades, facções, atritos geralmente se relacionam a interesses pessoais. O Senhor sempre exige um ajuste de contas básico para que consideremos todas as coisas como perda por Cristo Jesus, nosso Senhor. 2. Um esvaziamento. Embora haja uma diferença tanto em espécie quanto em grau entre o esvaziamento de Cristo e o nosso, o princípio é o mesmo. Esvaziamento de toda a glória pessoal. Toda a história de Gideão é uma declaração de que o vaso não deve ter glória, mas servir à glória de Deus. A glória do nome é exclusiva. Há um tremendo desafio nesta afirmação. No resumo final, o peso da glória estará com aqueles que foram menos gloriosos. 3. A forma e a função. A. Semelhança de homem. Não um ser superior, não um anjo ou arcanjo, não um missionário, ministro, dignitário, com títulos, graus e honras mundanas. Nenhum anúncio como alguém grande e importante, mas um homem. B. Função de escravo. Não um autocrata, ditador, mestre, superior, supervisor, superintendente, gerente, diretor, mas um escravo. Eu estou entre vocês como aquele que serve. 4. Obediente. A palavra até contém o pensamento de extensão e finalidade. Não um comandante é um emissor de ordens, mas obediente, recebendo ordens, capaz de ouvir o que fazer e disposto a fazê-lo. Tudo isso é reunido no poderoso por isso. Portanto, o nome. O nome é a soma e a coroa de tudo que a cruz significou. Essas coisas constituem a base da presença e do poder de Deus, e não há outra base para a glória. 5. Chamados de acordo com propósito. Romanos 8, 28. Gideão foi um exemplo real disso. 1. O objetivo é abrangente e claramente definido. É o último de todos. A. A apreensão inicial. B. A preparação progressiva. 2. A finalidade. Por causa de digressões e declinações por parte dos chamados, exige-se vocações específicas para se recuperar. O Senhor chama vasos específicos para atender a necessidades específicas de qualquer época e estado. A Bíblia está cheia de chamados específicos em relação a um fim. 3. Presença divina, apoio, recurso, acompanha o chamado. Se estes forem retidos, algo está errado. É de valor supremo conhecer e estar em uma vocação específica. Mas é importante saber que não é um fim em si mesmo, mas relacionado a algo muito mais. Portanto, qualquer visão ou trabalho não deve ser um fim em si mesmo,
mas deve haver abertura para ajustes, inovações divinas, coisas novas e caminhos até então desconhecidos e inexplorados. A única coisa que deve governar tudo é não a propagação de qualquer ensinamento ou verdade particular, não o sucesso de qualquer movimento ou empreendimento, não a criação ou ampliação de qualquer comunidade, irmandade ou instituição, mas a honra e a glória de O Nome, por um profundo trabalho de A Cruz. De acordo com os desejos de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente, não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você escolha compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída.